Fala, observadores, de volta aqui com mais esse vídeo do Velho na Torre. E aquele lance, o Velho na Torre traz vídeos para vocês às sextas-feiras às 17h30. Então, hoje em dia temos personagens como Jason Bourne, Jack Ryan, John Clark, além de várias séries que se baseiam em espiões dos Estados Unidos principalmente, mas todos devem seus agradecimentos em especial para Bond, James Bond 007, agente do Serviço Secreto de Inteligência Britânica, o MI6, que é a abreviação para Inteligência Militar Seção 6 em uma tradução livre. James Bond é um personagem criado por Ian Fleming e fez parte de uma série de livros que iniciou em abril de 1953 com a publicação de Cassino Royale. Assim, Fleming, quando serviu como um assistente pessoal do contra-almirante John Godfrey, teve contato direto com o Serviço Secreto Britânico durante a Segunda Grande Guerra, e isso possivelmente o ajudou na inspiração do personagem, pois teve contato com vários agentes do MI6. Bem, eu nunca li os livros de James Bond. Podem me crucificar se desejarem, mas sempre fui um grande admirador de sua cinebiografia, que posso chamar desse jeito, acredito eu. Sim, os filmes de James Bond, mesmo que não sigam as ordens dos livros, contam sua história, sempre com atores diferentes. Acredito que seja a série de filmes mais longeva dos cinemas, começando em 1962 com O Satânico Doutor No. Assim, Ian Fleming é uma pessoa de seu tempo, então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, o surgimento da Cortina de Ferro e a influência da União Soviética na transformação da China em uma nação comunista, automaticamente ambas as nações se tornaram inimigas do Reino Unido e dos Estados Unidos, no que ficou conhecido como Guerra Fria. Mas, lógico, Fleming não poderia deixar somente isso ser a motivação do seu personagem, ou seja, a Guerra Fria, e por isso criou a organização criminosa Spectre. É o seguinte, a organização de contra-espionagem e ações criminosas Spectre somente viria a surgir no livro Thunderball, em 1961, mas os roteiristas Richard Maibaum, Johanna Harwood e Berkeley Mater acharam interessante trazer a organização como apoiadora do Dr. No, um sino-germano que deseja usar transmissões de rádio para interromper o lançamento do chamado Projeto Mercury, a pedido da Spectre. Em O Satânico Doutor No, temos o primeiro contato com o ator que, de certa forma, imortalizou o personagem James Bond nos cinemas, Sean Connery. Assim, Connery não foi a primeira opção de Ian Fleming para o personagem, pois ele desejava um ator mais elegante, como David Niven, mas os produtores achavam o jeitão bruto de Connery adequado para o que desejavam, tanto que o ator escocês permaneceu no papel durante 5 filmes, e depois do ator australiano George Lazenby não demonstrar o mesmo carisma em 007 a serviço de Sua Majestade, Connery foi chamado novamente e fez mais 2 filmes, sendo um deles não Eon, ou seja, não foi produzido pela Eon Productions, que foi uma refilmagem de 007 contra a chantagem atômica, mas com o título 007 Nunca Mais, Outra Vez, com a atriz Kim Basinger. A David Niven também interpretou o 007 em um Não É Um, com o título Cassino Royale, onde mostrava um James Bond
perto da aposentadoria, que passava seu código para um sucessor. A Eon Productions, de Albert Broccoli e Harry Saltzman, não conseguiu convencer Connery a retornar para o filme com 007 Viva e Deixe Morrer, de 1973, mas conseguiram o ator Roger Moore para o papel. Moore já havia sido uma opção para 007 a serviço de Sua Majestade, mas ele não estava disponível. Então, o convidaram novamente e ele aceitou. O ator construiu seu próprio James Bond e pôde contar com a ajuda do roteirista Tom McWillis, que deu ao personagem um ar mais despreocupado e um pouco engraçado até. Além do que, na construção de Moore, ele achou que seria mais interessante Bond nunca parecer se machucar. Assim, isso fugia bastante do arquétipo construído por Connery, onde suas roupas sempre rasgavam e ele sempre terminava cheio de hematomas e cicatrizes. Era bem até engraçado e se tornou uma grande sátira do agente que era invencível, que até o cabelo ficava totalmente impecável. Não tanto assim, mas na maioria das vezes. Os filmes de Moore, como o de Connery, seguiram as publicações dos livros, mesmo que não tenha uma ordem de publicação. Essa série de filmes criou personagens corriqueiros também, como o personagem Jaws, interpretado, assim, posso dizer, brilhantemente pelo ator Richard Kiel, que chegou a aparecer em O Espião que Me Amava e Contra o Foguete da Morte. Jaws se baseia no personagem do livro de Fleming, Sol Horror Horowitz, mas se destacou tão bem que ganhou continuidade nos games e também em uma animação intitulada James Bond Jr., sobrinho do agente James Bond. Voltando, algumas incongruências são percebidas nos filmes com Moore, tornando, assim, as histórias menos críveis do que as anteriores, mas as pessoas assistem aos filmes pela diversão e pela ação, não pela realidade que os filmes poderiam trazer. Bem, Roger Moore fez um total de 7 filmes, todos produzidos pela Eon Productions, diferente de Connery, se tornando o mais contínuo dos atores a interpretar o personagem. Ah, e vale lembrar que Roger Moore era 3 anos mais velho do que Connery quando ele começou, ou seja, assumiu o personagem já com essa diferença de idade. Roger Moore anunciou sua aposentadoria do personagem James Bond após 007 na Mira dos Assassinos de 1985. Então, a Eon pretendia continuar produzindo filmes do agente britânico e, com isso, procuraram um novo ator para o papel e encontraram neste Timothy Dalton. Assim, Dalton não foi a primeira escolha, parece até com Connery, pois ele precisou disputar o papel com o ator neozelandês Sam Neill e outro ator britânico, Pierce Brosnan, ficando com o papel por decisões do produtor Albert R. Broccoli, e ele continuou. Então, uma curiosidade até, devido aos vários problemas de produções engavetadas e projetos superfaturados, o sócio de Broccoli, Harry Saltzman, vendeu sua parte da empresa, que continuou sendo administrada por Broccoli, sua filha, Barbara Broccoli, e seu enteado, Michael J. Wilson. Voltando, novamente, Dalton assumiu o papel e mudou drasticamente vários aspectos de James Bond, tornando-o ainda mais sombrio, taciturno e menos mulherengo. Não que ele não tivesse suas Bond Girls também. Ele era mais determinado em sua ação e não tinha tendência aos sarcasmos
e ironias, de acordo com muitos, foi o que mais se aproximou do Bond literário, mas sem o apelo e carisma sexual do personagem. Era uma interpretação que até chegou a dividir opiniões, mas tornou o Bond de Dalton o segundo melhor, depois de Sean Connery. O lance é que o ator tinha um contrato de 6 anos, mas atrasos para a filmagem do terceiro filme impossibilitaram que ele continuasse, e com isso ele se aposentou do personagem, abrindo espaço para Pierce Brosnan. Brosnan só não pôde participar de 007 Marcado para Morrer, pois tinha um contrato assinado de participação exclusiva na série estadunidense Remington Steele, onde fazia, esses nomes são bem difíceis para mim em inglês, onde fazia uma participação como ladrão assumindo a identidade de Steele, entrando em confronto direto com Laura Holt, uma investigadora que havia criado Steele, pois pessoas não queriam contratar o trabalho de uma mulher. A série durou até 1987, ano em que Marcado para a Morte foi lançado. 007 contra GoldenEye foi a primeira aparição de Brosnan como James Bond. Mudanças significativas ocorreram nesse filme, principalmente porque Dame Judi Dench assumiu o papel de M, chefe da MI6, e automaticamente de James Bond. Mas, mesmo com essa mudança, Brosnan foi considerado o que mais se aproximou do Bond literário. Eu sei, é meio incongruente, mas ele tinha o charme, o galanteio, mas também era frio e sardônico. Brosnan permaneceu por 4 filmes no papel do personagem James Bond 007, finalizando sua participação em Um Novo Dia para Morrer, que teve a primeira Bond Girl negra, Jinx, interpretada por Halle Berry. Assim, o termo Bond Girl surgiu das mulheres que tinham algum affair com James Bond, iniciando com a atriz Ursula Andress em O Satânico Dr. No. Atrizes como Kim Basinger, Tanya Roberts, Terry Hatcher e Michelle Yeoh foram alguns nomes famosos que interpretaram as Bond Girls, mas, apesar de ter várias atrizes negras aparecendo ao lado de vilões, nenhuma foi considerada Bond Girl até Halle Berry. Havia planos para mais um filme com Brosnan sendo lançado em 2004, mas decidiram reiniciar a franquia e com isso, em 2005, foi anunciado o ator Daniel Craig como o novo James Bond. Em 2002 se iniciava a era dos agentes secretos, que pegavam pesado nas lutas com armas ou no mano a mano, como Identidade Bourne, e isso terminou refletindo em James Bond com Cassino Royale. Bem, como já disse antes, Cassino Royale foi o primeiro livro de Ian Fleming sobre o agente 007 e o filme de 2004 ganhou o mesmo nome e, até onde eu sei, lembre-se, eu não li os livros, segue bem de perto o romance, mas com algumas modernizações, já que estamos falando do século XXI. Bond é um galanteador, mas ainda está cru. Ainda, pois se tornou um agente 00 com permissão para matar há pouquíssimo tempo. Na história conhecemos seu primeiro interesse romântico, Vesper Lynd, e seu primeiro grande inimigo, Le Chiffre. Nessa história, ele veste o famoso smoking, aprende o valor de uma apuração olfativa e a beber vodka com martini batido, não mexido. Também é quando conhecemos como ele consegue seu Aston Martin e os motivos dele sempre desconfiar antes de confiar. Assim, houveram mudanças que para alguns podem não significar nada, mas
a abertura com a arma apontada para Bond e ele disparando de volta foi mudada para outro momento, voltando somente em Sem Tempo para Morrer. Como vem acontecendo com a literatura de James Bond, com livros pós-Fleming, os filmes também tiveram esses seus momentos mais autorais, começando em 1989 com Licença para Matar. Todos os 4 filmes de Brosnan foram nesse estilo mais autoral, pois falam sobre coisas mais atuais e moderniza o personagem para um novo contexto. Tanto que em GoldenEye, de 1995, a chefe da MI6, M, como eu disse, interpretada maravilhosamente por Doug Gent, fala que James Bond é uma relíquia da Guerra Fria, um dinossauro machista e misógino, mostrando bem como as pessoas viam as atitudes de Bond, que antes eram até normatizadas. Craig finaliza seu período como James Bond em Tempo para Morrer, de 2021, e agora temos um grande hiato se a Eon Productions seguirá com um nome como o espião James Bond. Bem, até há esperança de um ator negro fazer o personagem. Outros imaginam que a atriz Lashana Lynch poderá seguir para modernizar mais ainda o personagem. E se isso ocorrer, ela será, para mim, muito bem-vinda, porque ela está excelente no papel dela em Sem Tempo para Morrer. Mesmo que seja uma relíquia da Guerra Fria, sem James Bond não teríamos ótimos filmes de espionagem nos cinemas. Sua carreira cinematográfica, com 27 filmes, mostra como ele é duradouro e ainda possui muita história para contar. Mesmo com o fim em 2021, esperemos para ver o que se seguirá a seguir. Os filmes de James Bond, se eu não me engano, eu assisti praticamente todos na Prime Video. Eu vou dar uma buscada, vou colocar aqui embaixo nas informações, no comentário fixo e na descrição do vídeo, para ter certeza, e comunico vocês aonde possam assistir a praticamente todos os filmes de James Bond. Eu acho que sim, todos os filmes de James Bond na Prime Video. Vale muito a pena para quem gosta desse tipo de filme. Lógico, não é para qualquer um, mas eu gosto, adoro James Bond, gosto muito do personagem. E cheguei a assistir alguns episódios da animação, mas não falei muito dela porque, sinceramente, eu não acho que tenha o mesmo encanto que os filmes. E desculpe a todos, mas infelizmente eu não li os livros. Quem sabe um dia eu ainda leio os livros e venho aqui para falar sobre eles. E finalizo o vídeo aqui. Agradeço a todos que assistiram ao vídeo até aqui. Eu falo aquela coisa sempre, deixa o like aí se gostaram do vídeo, ou um dislike se não gostaram, aquele feedback que entra a gente. Outra coisa que eu peço muito aqui aos meus observadores, e peço também para você, comenta aqui embaixo, fala aqui embaixo se gostaram do vídeo, se gosta de James Bond, se não gosta de James Bond, o que acham da franquia, se vocês acham que Lashana Lynch poderia continuar como a nova James Bond ou a nova 007, ou quem sabe um ator negro ou um novo ator. Fale aqui embaixo, comenta aqui embaixo e a gente conversa sobre isso. Outra coisa que eu peço muito aqui aos meus observadores, peço também para você, compartilhe o vídeo, jogue esse vídeo para frente, para trazer mais pessoas para estarem assistindo aqui aos vídeos do Velho na Torre. E coloquei no começo, peço aqui no final, tem um botãozinho aqui embaixo, inscreva-se, clique nesse botão de inscreva-se, não esquece nunca do peteleco na sinetinha para estar recebendo as comunicações dos vídeos que eu posto aqui às sextas-feiras às 17h30. O Velho na Torre vai ficando nessa. Muito obrigado a todos vocês. Até mais. Fui.